Meus caros amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a celebração de hoje na igreja, ela se reveste de um clima mais de interiorização, sem muito barulho, muita confusão, porque nós nos colocamos diante da realidade da morte, daqueles que já se foram, rezando, e o nosso pensamento nos conduzindo para aqueles que já partiram. Por isso, a celebração tem um clima mais de interiorização. Não tem glória, não tem o credo, eu não cantei a palavra da salvação, não tem palmas, exatamente para criar este clima mais condizente com o dia de hoje. 2 de novembro, esta celebração é universal, independente de cultura, de religião, porque nós celebramos aqueles que já se foram. Creio eu que algumas culturas ou nações talvez até celebrem outros dias, porém toda cultura, o culto aos mortos, o relembrar os mortos, sempre é uma realidade. Vieram, fizeram a sua história, são nossos antepassados, já se foram. Nós fazemos hoje a história, um dia nós iremos e outros vão celebrar a nossa ausência, né? O culto aos mortos sempre esteve presente na alma das pessoas. Hoje cedinho eu estava olhando lá uma frase do grande orador romano Cícero, uma frase muito interessante dele, quando ele diz: a vida dos mortos está colocada no coração dos vivos. Vou repetir a frase de Cícero: a vida dos mortos está no coração dos vivos. E quem de nós hoje não está lembrando de nossos mortos, né? A frase é muito apropriada. E ele não era cristão, muito antes de Cristo, né? Não era. No entanto, o pensamento está aí. E nós nos colocamos agora diante da mensagem da palavra de Deus no dia de hoje. Todas as leituras nos levam a pensar a realidade da vida eterna, a vida com Deus na eternidade, nos leva a rezar pelos mortos, nos leva a pensar nessa direção. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já faz referência ali à vida com Deus, e faz referência à vida do outro lado, na linha da ressurreição mesmo. Ele chega de falar da vida eterna, né? Pela mesma forma, o Salmo responsorial, né, falando que eu quero ter uma casa com Deus, uma casa na glória. Depois também São João, dentro da sua teologia bastante profunda, nos lembrando a vida com Cristo. Nós estaremos com Cristo do outro lado da vida. Nós o veremos como Ele é, o Cristo ressuscitado. Então São João lembrando isso na segunda leitura de hoje. E pela mesma forma, a leitura do Evangelho então vem nos falar da vida eterna. Jesus foi enviado por Deus, e fazer a vontade do Pai, como ele diz, é não perder nenhum daquele que o Pai confiou a ele.
que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me confiou. E a vontade do Pai é esta, né? Que eu não perca, mas que todos tenham a vida eterna. Então as leituras de hoje nos levam assim a refletir e a pensar. E a reflexão da igreja, a reflexão cristã, à luz do Evangelho, é que de fato a vida eterna é uma realidade. Um dos prefácios para os defuntos nos diz isto: a morte não é o fim de tudo, mas é a passagem para o outro lado da vida. A morte é uma passagem, não é o fim. E por isso, enquanto estamos nessa terra, o nosso pensamento é diante do mistério da vida, em vista do mistério da morte. Nós não somos eternos aqui. Os nossos antepassados estavam aí. Quantos em nossa comunidade, que exatamente há um ano atrás, estavam em nosso meio, hoje já foram chamados para outra vida. Não estão mais aqui, mas estão com Deus. Já se foram. Vai chegar a nossa vez, nós iremos. E por isso, dentro dessa visão cristã da vida eterna, da ressurreição da carne, como nós rezamos no credo, né? Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Nesta visão, refletindo sobre o mistério da vida e da morte, como é importante fazermos o melhor possível a nossa caminhada neste mundo. Nossa vida é muito curta, por maior que seja, ela é muito curta para a gente perder tempo, né? Temos que fazer sempre o bem, praticar o bem. Tem um canto assim, ligado a este tema, que fala assim: construindo morada no céu. Nossa vida aqui, Jesus já fez o resgate, trouxe a salvação. Resta-nos fazer a nossa parte. E a nossa parte é aqui na terra, já irmos construindo morada no céu. Pela prática do bem, pelo amor a si mesmo, a paz interior, a relação comigo mesmo, pela prática da vivência cristã, da comunhão com Deus, do amor a Deus, e pela convivência fraterna, na prática do bem, da justiça, do perdão, da fraternidade, do amor cristão. Sim, sempre fazer o bem, sempre estarmos de bem com nós mesmos, com Deus e com os nossos irmãos. Isto é, realizar uma caminhada no cotidiano da vida, construindo morada no céu, vivendo aqui, voltando a olhar para o céu. Meus amigos, irmãos e irmãs, então hoje celebramos aqueles que já se foram. Lembremos-nos deles em nossas orações. Eu gosto sempre de dizer nos velórios, nas encomendações, eu gosto sempre de lembrar: a pessoa está indo, o que é que ele espera de nós? É que nós conservemos em nosso coração e em nossa memória a sua lembrança daqueles que se foram, e também as orações por eles. Então hoje, além de uma mera recordação, lembrança, é importante rezarmos pelos nossos falecidos, para que Deus os tenha
da glória. Um dia vai ser a nossa vez, que lá então possamos chegar. O Cristo que morreu e ressuscitou é a garantia de que, ao final da nossa vida, um dia ressuscitaremos para a vida eterna, para a glória com Deus. Amém.